Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma aula da nossa pós-graduação em xadrez, que hoje é intitulada A Abordagem Teórico-Metodológica de Pierre Bourdieu, uma continuação do que a gente viu na aula passada, né, especialmente daquele vídeo final, e que, portanto, é uma oportunidade de nós nos aprofundarmos no autor. Antes de nós começarmos a aula em si, turma, eu queria avisá-los que a segunda atividade, então a atividade referente à nossa aula de hoje, já está disponível no Classroom, assim como a leitura 3, ou seja, a leitura da próxima aula que a gente vai discutir sobre o xadrez é ou não esporte, tá? Então hoje vocês têm lá até a semana que vem a chance de completar a atividade, que vai falar um pouquinho sobre os conceitos de campo, hábitos e capitais de Pierre Bourdieu. E para a semana seguinte, vocês têm a leitura do artigo que eu deixei lá sobre o campo esportivo, tá bem? Antes de eu começar a aula de hoje, alguém não leu o texto dessa semana? Quem não leu, quem não conseguiu ler? Então, eu comecei a ler, mas não tive tempo para terminar ainda não, estou no meio do caminho. Perfeito, Mildo. É um texto um pouco extenso, né? Também não tem uma linguagem fácil, porque Pierre Bourdieu não escreve de forma fácil, mas então, lembrando que é sempre importante, turma, que vocês leiam os textos para entenderem o contexto da aula, tá? Vocês vão perceber que eu sempre vou começar as aulas perguntando um pouquinho da percepção de vocês sobre ele. O Lucas comenta que também não, e o Darlan, que também não conseguiu ler. Ok, meninos, eu só recomendo fortemente que depois da aula vocês leiam, porque tudo que a gente vai conversar aqui vai fazer sentido a partir da leitura do texto, tá bem? Vamos lá. Então, qual é a estrutura da nossa aula de hoje? Turma, a gente vai conversar um pouquinho sobre a biografia de Pierre Bourdieu. Então, aqui eu vou querer ouvir vocês um pouquinho sobre aquele vídeo que a gente viu no final da aula passada. Depois, vamos conversar sobre onde o texto da escola conservadora se encontra na obra do autor, ou seja, contextualizando o seu período histórico. Vamos fazer uma síntese sobre esse texto e depois vamos discorrer sobre alguns de seus conceitos, né? O conhecimento praxeológico, qual é a metodologia de pesquisa que o autor utiliza, o conceito de hábitos, de atuação social, espaço e campo social. Vamos discutir um pouquinho da teoria dos campos, trazendo um exemplo empírico de vocês, para vocês, a partir de um artigo que eu escrevi. Vamos discutir também a questão do poder, dos capitais e terminamos discutindo um pouquinho de classes ou grupos sociais, com um outro exemplo empírico de um artigo também de minha autoria. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. O Leandro comenta: eu não consegui. Esse feriado aqui no Rio me deixou meio fora do ar. Ok, Leandro. Então, fica a mesma sugestão que eu fiz para os meninos, para que depois você leia, para que possa entender o contexto da aula, tá bem? Turma, é com vocês. De acordo com o vídeo que a gente assistiu na última aula, no finalzinho da aula que eu passei para vocês, o que vocês entenderam sobre quem é Pierre Bourdieu? O que ficou de mais importante daquele videozinho para vocês? Oi, professora. Oi, Sandro, pode falar. Então, professor, é um teórico francês, né, possivelmente possivelmente socialista, né, ou de uma linha muito próxima disso, e que discute a questão, pelo menos segundo esse último texto, né, eu achei super interessante porque ele trabalha essa questão da escola, né, e de alunos que podem ser, digamos assim, eles têm mais facilidades que outros em razão do meio, das condições a que eles receberam, né?
E isso é tratado com bastante. Isso eu vejo como algo bastante real, porque eu sinto isso na pele, né? Ótimo, Sandro. Trazendo para o xadrez agora, como é que você percebe esse conceito de capital cultural? O que que seus alunos trazem de diferente uns dos outros? Então, professora, se for de uma escola pública, o capital cultural, ele praticamente é adquirido, ele depende bastante da vivência do professor. Se o professor tiver um capital cultural sólido, né, rico, ele possivelmente vai encontrar um meio, né, vai sentir a necessidade de repassar, né, de desenvolver esse capital cultural com os alunos. Mas quando você vai para uma aula particular, né, e você já tem um aluno com condições mais abastadas, né, porque ele tem condições de pagar esse tempo particular só para ele, né? O professor ele já pega muitas vezes o caminho já feito, né? A plantação já está lá, só falta você desenvolver, colher a terra já está arraigada, né? O terreno já tá consolidado. Então, por exemplo, se eu falo por exemplo, da Rússia, da Índia, da parte geográfica, esses alunos que têm esse capital cultural mais sólido, eles já recebem com mais facilidade, né? Eles desenvolvem essas temáticas, a temática da política, da sociologia desses locais, da história, os exemplos, né? Já o aluno das escolas públicas, municipais e estaduais, não, eles têm mais dificuldade. Eles dependem assim mais da sua intervenção para fazer com que a informação possa fluir. Perfeita intervenção, Sandro. O Sandro acabou de explicar brilhantemente um dos conceitos centrais na obra de Pierre Bourdieu, que é o de capital cultural. Inclusive, a gente vai ver um videozinho muito interessante no final da aula sobre isso, mas que basicamente trazendo para o xadrez é isso, né? Como alguns indivíduos herdam uma bagagem cultural de suas famílias, enquanto outros indivíduos não têm o que herdar. Tanto que quando eu dava aulas em escolas particulares aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a primeira pergunta que eu fazia, turma, para as minhas turmas, né, de crianças e adolescentes, era quem é que já sabia jogar xadrez. E aí, qual é o cenário que eu me deparava mais ou menos no início de todo ano, né? Quase mais que metade da sala levantava a mão, ou seja, já pelo menos ouviu falar, ou já jogou com os pais, ou já conheceu por algum meio, ou seja, já teve uma iniciação diferente de quando eu fazia esse experimento em escolas públicas. Quando a gente faz essa pergunta para classes sociais mais desfavorecidas, a tendência é que ocorra o contrário, ou seja, com que menos pessoas conheçam o xadrez em detrimento daquelas classes mais favorecidas culturalmente. Em síntese, turma, o que eu gostaria que vocês guardassem da biografia de Pierre Bourdieu, aqui eu acho que eu não vou ser tão extensiva, mas é que esse é um autor provinciano que veio do interior da França, da província do Béarn, e que, portanto, teve na escola o seu meio de ascensão social, ou seja, ele se consagrou por meio da escola, por meio da universidade. A escola para ele, o sistema de ensino foi para ele um meio de ascensão e consagração escolar, ou seja, é um autor que ele tem um hábitos clivado, né? Uma origem social desfavorecida e uma origem de classe favorecida após as suas conquistas acadêmicas. Aqui eu quis trazer para Ah, vocês também um pouquinho sobre onde se encontra esse texto na obra do autor, né? Então, qual é o contexto de publicação do texto que vocês leram, A Escola Conservadora? Então, originalmente, turma, ele foi publicado em 1966. Época esta em que Pierre Bourdieu já tinha publicado dois de seus maiores clássicos no campo da educação: Os Herdeiros, Os Estudantes e a Cultura, que é esse primeiro livro que aparece para vocês à esquerda, na primeira linha do tempo, e depois a reprodução em 1970. É interessante notar aqui, turma, que eu fiz um paralelo entre as linhas do tempo da publicação do autor na França e da publicação do autor no Brasil.
Então, percebam que a recepção de Pierre Bourdieu no Brasil ela é um pouco mais tardia, ou seja, ela ocorre após as publicações originais francesas. E aqui tem um artigo muito interessante de Catani e Catani que vocês podem procurar, caso se interessem, que se chama As Apropriações de Pierre Bourdieu no Brasil, Desafios e Tensões no Campo. É um artigo bastante interessante que vai falar exatamente como é que ele foi recebido, quais foram as primeiras interpretações, e enfim, como os teóricos brasileiros nessa época o receberam por aqui. Vamos lá, para quem leu, então, para além do Sandro, que já trouxe uma síntese brilhante, eu quero ouvir mais de vocês. O que que vocês acharam do texto? O que que vocês acharam da linguagem? O que que vocês acharam do conteúdo? É, posso falar? Então, o texto, eu achei um texto bem desafiador, assim, para dizer o mínimo, bem difícil. É difícil você fazer uma leitura fluida, assim, né? Você sempre tem que estar buscando outros meios, assim, para tentar entender o texto. Mas mesmo assim, a gente buscando por outros meios, a gente, assim, lendo mais de uma vez, tentando, é, buscando outras fontes, a gente consegue até entender de certa forma o texto, né? E as críticas que ele faz, né? Inclusive no início do texto ele já começa fazendo uma crítica ao próprio sistema escolar, né? Colocando que por uma inércia cultural, né, a gente tende a pensar que a escola é uma escola da libertação. Não sei se é uma crítica à ideologia do Paulo Freire, né? Da escola libertadora, não sei se foi bem isso, mas ele coloca como um sistema escolar como um sistema de conservação, né, mais do que como uma ideologia de libertação, mas de conservação social. É isso. Ótimo, Leandro. Obrigada pelo comentário. Como eu disse para vocês, realmente Pierre Bourdieu não é das leituras mais fáceis que a gente vai ter nesse curso. Vocês vão ver, por exemplo, que o texto da aula que vem de um autor brasileiro já é muito mais fluido, muito mais corrente do que de fato esse. Mas é interessante enquanto desafio, né? Desafio de leitura, desafio de interpretação, visto que nesse campo acadêmico vocês vão encontrar também escritos como esse. Só respondendo a sua pergunta, Leandro, não tem a ver com Paulo Freire, tá? Tem a ver mais com uma ideia geral de uma escola libertadora, ou seja, de uma escola que promete uma ilusão de liberdade, né? Ou seja, como se eu estudasse e automaticamente eu ascendesse socialmente, né? Ou se eu estudasse, seria garantia direta de bons empregos, de bons postos de trabalho. Então, mais ou menos nessa linha de pensamento é que Bourdieu vai fazer uma crítica, aí você falou muito bem, à escola libertadora. Excelente. Turma, quero ouvir mais de vocês. Impressões sobre o texto. É, bom, assim, eu acho que de certa forma ele conduz uma maneira, ou induz a gente a pensar de como se perpetua um pouco essas desigualdades sociais, né? Em função do que a gente falou agora. Então, eu faria esse comentário. Isso, olha que interessante. Então, o Alexandre destaca o aspecto de perpetuação, de reprodução das desigualdades sociais, né? Como elas se movem ao longo do tempo e como parece haver aí uma inércia cultural, ou seja, como as coisas parecem não mudar de fato. Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho das seções do artigo, né? Ele começa lá falando um pouquinho sobre a transmissão do capital cultural, depois vai falar sobre a escolha do destino, esse escolha aqui bastante entre aspas, né? Porque o nosso destino, turma, nada mais é para Pierre Bourdieu do que as nossas chances objetivas internalizadas, né? Ou seja, aqueles que possuem um contexto cultural, sociocultural mais favorecido, tendem a ter expectativas maiores do que aqueles que possuem um contexto sociocultural mais restrito. Depois ele vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da escola e sua função de conservação social, terminando com a seção da escola e a prática cultural. Aqui eu trouxe um trechinho para vocês, exatamente do início do texto,
que é uma síntese do artigo, né? Que, se eu não me engano, o Leandro apontou para nós. Eu gostaria que um de vocês lesse como seria o resumo desse texto. Vamos lá? Vou ler aqui. É provável, por efeito de inércia cultural, que continuamos tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da escola libertadora. Quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como um dom natural. Perfeito, Leandro. Então, olha só que interessante esse trecho, né? E aí eu falei para vocês na aula passada que a gente pode fazer um exercício, turma, de toda vez que Pierre Bourdieu fala de escola nesse artigo, a gente pode traduzir para esporte ou mesmo para xadrez, tá? Vocês já vão ver o porquê nos slides seguintes. Mas aqui o que ele vai falar é que existe um privilégio cultural nessa escola, né? Desse sistema de ensino que vai tratar as diferenças de êxito como diferenças de dons naturais. Ou seja, não sei se vocês já ouviram aquelas frases no campo esportivo, elas são muito comuns, né? Se perguntam de onde é que veio o seu talento, veio de Deus, sou predestinado, enfim, frases como essa. É sobre isso que Pierre Bourdieu está falando aqui, né? Que o sistema escolar e aí também o sistema esportivo vai tratar como desigualdades de dons naturais aquilo que, na verdade, são dons sociais, ou melhor dizendo, talentos ou capacidades ou habilidades socialmente construídas, tá? Então, não percam isso de vista, turma, isso é muito importante, né? Inclusive, eu acho que eu trouxe aqui um trechinho nos slides seguintes, de um grande mestre que acredita nessa ideologia do dom. Ele, quando é perguntado sobre o talento, né? Ele vai falar exatamente que veio de Deus, que é um predestinado, ou seja, eu acho que vocês já devem imaginar que Ok. grande mestre é, mas ele crê fielmente nessa ideologia que a gente sabe que sociologicamente é facilmente desconstruída. A gente viu numa aula anterior aí, tá, que teve eu esqueci o nome do cara, que ele treinou a própria filha, né, para ser uma Não, campeã, né? não. Mas aí ele treinou. Então ele parava com esse negócio de que tem talento. Ele acha que não tem talento e sim é a própria família que forma. E ele não frequentou escola, quer dizer, na verdade, ele foram os próprios pais que o próprio pai que educou ela para ser uma jogadora de xadrez. Como é que se aplica nessa coisa, nesse contexto? Porque é uma oportunidade que o próprio pai tem. Será que o Bourdieu não, ele vai contra que os pais ensinem, por exemplo, xadrez, porque está apenas perpetuando a socialização? Como é que fica assim? Como é que fica o homeschooling nesse contexto também? Que são os próprios pais que educam. Isso tudo está indo contra, então a gente não tem que permitir homeschooling, não tem que permitir que o pai eduque o próprio filho, por isso, porque tem um contexto social que a gente tem que, entendeu? Tem que nivelar todo mundo nesse contexto social. Como é que fica? Essa é uma dúvida que eu tenho assim em relação, porque a gente está falando de escola aqui como se assim, bom, essa estrutura escolar que tem lá, mas essa estrutura escolar, assim, eu tenho uma opção de filho, eu tenho filhos que não quiseram seguir adiante, ficaram com o segundo grau e foram adiante, não quiseram se formar, entendeu? Por quê? Porque eles veem que isso é uma falácia, de fato, entendeu? São de gente formada aí que está dirigindo o Uber, ok? Que não estão exercendo a profissão. Então, isso é uma coisa natural, não tem lugar no mercado, ok? Então, eu não vou me esforçar para. Vou ficar só com o segundo grau aqui e vou me virar no mercado. Ok? É isso que o pessoal está vendo. Mas isso é uma descoberta que as próprias pessoas fazem naturalmente, entendeu? Isso é natural, tá? Como é que fica essa questão do pai educar, que não, fora da escola, que nem esse que pai fez também, que educou a filha para ser campeã, e de fato e não tinha nada de dom aí, na verdade, tinha muito esforço do pai de passar para a filha. Como é que fica essa coisa aí com esse Bourdieu aí? Como é que fica essa. Excelente questão, André. Vamos por partes, então, em relação à sua pergunta, né? Eu acho que o ponto nela que me chama mais atenção é que, lembra que na primeira aula a gente conversou muito sobre que um dos objetivos da sociologia é justamente desnaturalizar o social. Ou seja, tudo aquilo que a gente acha que é natural, né? Então, é natural se formar e não haver postos de trabalho prestigiosos no mercado de trabalho.
é natural não ter expectativa. Não, né? A gente, com a sociologia, vai entender que esses postos de trabalho, que essas expectativas, que essas esperanças são socialmente construídas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, Mas, assim, para a gente. também não depende da economia do país, quer dizer, eu vou querer Claro, do contexto eu vou querer que tenha sociocultural. postos de trabalho no meio do campo lá. Eu quero que tenha um arquiteto aqui, mas não tem cidade para construir no meio do campo, entendeu? Então, se não tem gente trabalhando, se não tem economia, naturalmente as pessoas ficam frustradas mesmo, entendeu? E elas têm que ir para o campo lá e arar a terra mesmo, porque vai ser o que vai sobrar para a gente, entendeu? Isso, E André, é tem muito a ver com a exatamente. economia também, entendeu? Como é que as coisas estão sendo geridas aqui no Brasil também e no resto do mundo, né? Por onde é que o dinheiro está indo, que tem gente lá para financiar e ter empregos, etc. Assim, fica muito nas ideias, entendeu? Mas quando a gente vai para a prática, não é bem assim. Na prática, não é, entendeu? Tem que ter, tem que ter uma oportunidade para aparecer, entendeu? Era muito interessante que, assim, aí eu queria contratar estagiário para onde eu trabalhava, etc., mas o cara já queria ser assessor de diretor. Ele não queria começar lá como boy, não, ele queria ser assessor de diretor, porque a juventude é isso, entendeu? O pessoal acha que tem poder completo. Não, eu quero ser assessor de diretor e acabou. Não tem para mim, eu caio fora. Na verdade, a gente sabe que para começar, a gente tem que ralar mesmo, tem que começar lá embaixo, entendeu? Muito, aí vai subindo na empresa aos pouquinhos, vai fazendo a própria carreira, entendeu? Eu acho que talvez a gente também coloque muitos sonhos que não é a realidade de fato, entendeu? Achar que basta a gente achar que tem que ter uma estrutura aí para absorver todo mundo, como se, por exemplo, todas as empresas tivessem que ser públicas e tivesse lugar para todo mundo nas empresas públicas, por exemplo, entendeu? E a gente vê que não é realidade, tá? A realidade é que tem que ter oportunidade mesmo, uma economia firme, crescente, etc., para as coisas acontecerem, né? Mas essa questão que eu falei do Bordeaux versus a educação que o próprio pai dá, como é que ele encara isso? Essa que foi a pergunta que eu fiz. Ele acha que isso é falso ou não, que não deveria acontecer? Não, André, Bourdieu não teve o homeschooling como um de seus objetos de estudo, tá? Mas eu vou te falar uma posição amparada no que a gente pode tirar dos conceitos dele, da teoria metodológica dele, né? O que é importante nesse que você trouxe, né? O exemplo dos Polgar. O exemplo dos Polgar, né? O pai das meninas era psicólogo Pô, e foi um exemplo de como o talento é socialmente construído, né? Então, é claro, se você enclausurar as filhas em casa e lhes oferecer educação 24 horas, com toda a atenção que a família pode dar durante um longo período de tempo, você vai ter bons resultados a nível de uma delas ter sido considerada uma das melhores, se não a melhor mulher no cenário mundial. Mas qual é o problema disso, né? Ao meu ver, o que Pierre Bourdieu questionaria, né? Que a escola, André, ela não é um local apenas para transmissão dos saberes, né? Para transmissão do conhecimento, mas é também um espaço que proporciona outras coisas, como a socialização, como a oportunidade de interagir, ou seja, aspectos esses que eu acredito que a primeira forma de educação que você citou não oferecem tão amplamente, né? Então, o que é mais importante na vida, né? Você formar campeãs a qualquer custo, né? Depois as privando de aspectos que poderiam ser mais oportunizados na infância e na adolescência delas, ou de fato oferecer uma educação que oportunize os saberes, mas também aspectos da socialização, da interação social com outras pessoas. Então, o sistema escolar, ele não é esse lugar de formar apenas campeões, né, trazendo aqui para o xadrez, ou apenas o alto rendimento de outras esferas da vida, mas também um espaço plural em que a gente interage e aprende uns com os outros. Acho ok. que iria mais ou menos por aí, mas eu acho que o exemplo que você deu dos Polgar é brilhante, né? Eu acho que é isso, se o talento é socialmente construído, ora, se eu aplicar essa metodologia que a família dele teve condições de aplicar, né? Esse é outro ponto. Quais famílias poderiam abdicar de tempo e esforços para fazerem com que as meninas dessem certo?
Seria mais fácil, a gente teria mais mulheres, mais meninas aí competindo em alto rendimento, probabilisticamente com uma chance maior, tá bom? Professora. Pois não, Hum. Leandro. No que o André, nessa questão que o André levantou, tem uma parte do texto que ele coloca também como sendo uma situação original, cultural original. Eu não sei se vem ao caso, né? No caso de que uma família ele inicia, né? Tipo assim, uma família que não tem estudo e uma pessoa começa a estudar, então ele coloca como sendo essa pessoa estando numa situação cultural original. Não sei se no caso da Judite ela estava nessa situação no xadrez, então não tem ninguém da família dela, nem a mãe, nem o pai, então ela Conheci. iniciou a herança cultural a partir dela, entendeu? Ao meu ver. Interessante, né? Né? Interessante, porque de fato eles não sabiam nada de xadrez. Interessante mesmo. Foi Exatamente. exposto nos pais, né? Foi Mas a exposto. Judite não era a mais velha, né? Eu acho que a mais velha era a Susan, né? Me corrijam. Não sei, mas de Sim, qualquer Paulo. forma, com relação aos pais, né, a herança cultural, como eles Era a não. Susan, Judith, era a Susan, Sofia e a Judith era a mais nova. Ela era a terceira. Ela tem herança da irmã, sim. A irmã mais velha foi a primeira. A Susan, como a Acho gente que se chama de aplica. Zusa, né? A Zusa, ela começou do zero. Então, esse exemplo se aplica a Susan, né? Nesse caso, A que o Leandro Susan, está só a colocando. Susan. A Sofia e a Judite viram a irmã passar toda a adolescência jogando, que elas eram bem novinhas. Não, eu tô falando com relação aos pais mesmo. Os Aos pais não pais é sabem. só com a Susan, né? O Polgar sabia jogar xadrez, porque ele tinha tabuleiro e jogo de peça em casa. Ele sabia a movimentação, Mas o senhor porque na tem herança Hungria cultural. o casal, quando tem um filho homem, ganhava um tabuleirinho de xadrez. Mas não para ser um campeão, né? Sim, É isso mas aí. ele tinha a herança, né? Básico, é o básico. Ele tinha um conhecimento básico do xadrez, movimentação, como as peças andavam, tudo. Mas ele não era um jogador de ponta, né? Um jogador a nível regional, em nenhum momento. Isso. O É, Burger mas o aprendeu senhor, xadrez justamente com o objetivo de realizar esse experimento, tá? Ele não tinha conhecimentos mais aprofundados antes, foi com esse objetivo de ensinar as filhas que ele fez esse experimento. Mas, Leandro, respondendo à sua questão, essa situação da origem social original pode ser aplicada sim, tá? É nesse sentido que ele fala exatamente em relação ao contexto, tá? Aqui no chat, a professora, gente tem uma mensagem do Lucas. Vamos ver, turma. Desde meu ponto de vista, tem a ver com superpoblação. Superpoblação, tá? Não sei se estou indo pelo lado certo, mas tem bastante concorrência. Exemplo, trabalho com máquinas laser 3D e personalizados. Aí algumas pessoas nem cursos realizam, têm a condição de comprar a máquina e pedem os vetores ou compram já prontos e baixam os valores a números que não têm realidade de pagar os consumíveis das máquinas. Mas também os Polgar, eu imagino que tenham uma parte de dom natural, só para semear a discórdia. Eu gostaria que você desenvolvesse mais esse argumento, Lucas. Quero te ouvir. Em que sentido, para ti, as irmãs Polgar teriam algum dom natural ou algo predestinado Ah, que estariam ser as melhores professora, no xadrez? eu vou pegar esse gancho aí, ó, e vou fazer as palavras do Kasparov, vou fazer minhas. Ele diz assim, ó, algum dom você tem que ter, entende? Ninguém consegue ter a persistência, a disciplina, a dedicação, o esforço em algo, em qualquer coisa que seja, se não tiver absolutamente nada de dom. Por mais que você tente exercer qualquer profissão, você não chega a um músico, você pode até ser um músico profissional, mas assim, um Mozart, um Beethoven, alguém de altíssimo nível não consegue, se ele não tem algum dom para coisa. Então, assim, eu vejo o mesmo caso aqui, ó,
Ele não está colocando assim, tipo, não, peraí, o sujeito não tem, dom é zero, não existe dom, essa coisa de dom não existe. Eu não vejo assim. Ele não está querendo dar uma relevância maior e tal, que as escolas vinham dando, que se vinha fazendo isso. Agora, entre mulheres não houve, vou pegar as palavras do Kasparov, nem antes e nem depois da pólvora, não houve nenhuma mulher e as irmãs dela chegaram sequer no nível que ela tá, que ela chegou. Ninguém chegou no top 10 disputando com todos de igual para igual e ganhando e tendo os ótimos resultados. Inclusive, ele termina a entrevista dizendo assim: olha, pode ser que daqui a um tempo apareça, mas não houve, porque o xadrez teve uma grande evolução, mesmo no feminino, é unânime, é fácil de constatar o quanto a evolução do xadrez no feminino está aí para mostrar para a gente o quanto a mulher evolui, mas um gênio dessa natureza, no patamar dela, não tem. Não tem tão cedo, é natural que não tenha, acredito eu. Ah, Excelente, Alexandre. Vou só fazer um adendo e deixar uma sugestão de leitura para vocês, né? No campo esportivo, principalmente, a gente discute um aspecto que é importante na obtenção do alto rendimento, ou da maestria, ou da excelência, como vocês queiram chamar, que são as quantidades de horas ou as quantidades de anos dedicadas, tá? E a qualidade dessa prática, não só a quantidade. E aí tem um livro do Norbert Elias exemplar, não sei se vocês já leram ou se já ouviram falar, que é aquele Mozart, A Sociologia de um Gênio. Ou seja, nesse livro, turma, o autor descreve toda a prática que o Mozart teve desde a infância até as cortes, até atingir a excelência, no caso dele, na música, tá? Então, o ponto é que não é que a gente está discutindo que há ou não dom, acho que não é muito por aí. O que eu queria chamar a atenção de vocês é para a gente desnaturalizar alguns aspectos que são postos como naturais para a gente, tá? Então, se a gente entende que algumas pessoas são predestinadas a ir bem no xadrez, e outras não, a gente tira toda essa bagagem, a gente tira tudo isso que a gente está discutindo aqui na aula. Não que haja uma predisposição, uma disposição, né? Tenho até um artigo, depois eu posso indicar para vocês, que eu escrevo sobre o talento e a influência da herança cultural, né? Que eu discuto exatamente isso, né? Não é que o talento é algo 100% social, não é que não haja nada de inato, mas é que muitas vezes se esconde o contexto, se esconde o meio sociocultural pelo qual esse talento foi cultivado em nome dessas ideologias. E isso a gente precisa tomar cuidado, turma, porque se uns e não outros são escolhidos, por que é que uns são e outros não são, né? É um discurso que visa a legitimação do poder, tá bem? Perfeito, professor, perfeitamente, é isso aí que eu quis dizer. Muito bom. Professora, Excelente as discussões, continuemos assim. Diga, Sandro. em relação a essa parte cultural também, me parece a gente tem, seria interessante alinhar o discurso, porque eu entendi que a parte cultural no texto não é um nicho, não é um assunto em si, ele é um sistema, né? Não tem uma relação com o xadrez. O xadrez é mais é mais um fragmento desse sistema cultural. Se por um lado o pai da Espolga, ele não é um mestre, não é um grande professor, por outro lado, ele é um grande profissional, um psicólogo, um elemento da academia, né? Alguém que tem um grande poder intelectual, né? Capaz de fundamentar teses e botar essas teses em prática utilizando as próprias filhas. Então, é bem mais profundo que o xadrez. A gente não pode olhar isso e focar no xadrez. A coisa é mais complexa que isso. É mais complexa, Sandro, tanto que eu comentei com vocês, né? Veja, quais famílias têm condições de despender tempo e esforço em um experimento como esse? Né, o próprio nome, né, experimento, nos remete a, enfim, o aspecto humano disso, né? É que eu chamo atenção, é que me incomoda um E, pouco, tá? e pior, professora, um experimento intervencionista.
Olha o peso da responsabilidade. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita bagagem teórica para aplicar um projeto desse. Exatamente, Sandra, ainda mais quando a gente fala dos próprios filhos, né? Não estou desmerecendo de maneira alguma os Polgar, muito menos o Laszlo, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que com as condições que ele colocou e tratando mesmo esse objetivo como um experimento, é fácil conseguir, né? Difícil é conseguir em uma condição social desfavorecida, com professores que quase sempre não têm uma formação adequada, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que a educação brasileira permeia, tá? Eu acho que é um pouquinho esse o ponto que eu queria questionar vocês, Sim, mas professor. Bastaria você imaginar um pai completamente desqualificado querer fazer o que o Lázaro fez. Alguém que não exato, tem Alexandre. formação em psicologia, alguém que não vai dar conta de jogar xadrez direito e tal, resolveu, botou na cabeça que os filhos vão ser e tal. Tu imagina? Isso aí ia ser. Olha, eu imagino assim, por mais talento que eu tenha, se eu treinar o resto da minha vida, eu não tenho condição de jogar com o Oswaldo de igual para igual. Eu não vou conseguir nem tentar empatar com o Oswaldo, porque ele joga muito mais que eu. Eu não fiz assim estudo. Então a gente tem que ter esse senso, né? E dentro de um contexto histórico também, porque uma coisa é num período, outra coisa é no outro período, né? Da Perfeito, mesma Alexandre. E se a gente for cultural, tudo, estudar. todo o contexto, né? Esse contexto que a senhora está colocando aos poucos aqui, ó. Perfeito, Alexandre. Se a gente for estudar a trajetória sua e do Oswaldo em relação ao xadrez, a gente vai ver que elas foram diferentes, né? Então, o que que será que o Oswaldo teve a mais? O que que será que ele praticou a mais do que de fato a sua trajetória? Então, é isso um pouco que Pierre Bourdieu chama atenção, né? Não é que o Alexandre é pior que o Oswaldo, mas que eles tiveram oportunidades diferentes, chances diferentes e, por isso, probabilidades diferentes de êxito em uma mesma prática. Tudo bem? Professor, eu posso fazer uma contribuição? Claro, vai lá. Eu tive a oportunidade de jogar os jogos abertos algumas vezes, e numa dessas oportunidades a gente estava numa escola, num alojamento, junto com uma galera do tênis de mesa. E tinha uma menina que ela veio da China. Ela tinha até bastante dificuldade no português, mas a gente estava lá conversando com ela e eu tive essa curiosidade de perguntar como é que era, né? Tipo, do nada você começou a jogar tênis de mesa, como é que foi isso? Ela falou que não. Ela disse que lá, só que lógico, faz o recorte de classe social. Ela falou que lá as famílias que têm condições, então aí já tem um grande recorte, né? Ela falou que as famílias que têm condições, já quando a criança tem 4, 5 anos, ou às vezes até antes, já meio que direciona e coloca a criança para praticar, além dos estudos normais, 7, 8, 9 horas por dia, aquilo que eles querem colocar. Então imagina assim, imagina uma criança de 4 anos, já começa que a família tem que ter condição, porque tá, tênis de mesa, já tem que ter uma mesa adaptada para uma criança de 4 anos, né? Já começa aí. E ela falou que ela estudava 8 horas por dia. Aí, cara, aí eu concordo com o que tu estava colocando antes, que assim, imagina qualquer um de nós fazendo a mesma coisa, com qualidade, né? Durante 8 horas por dia, desde os 4 anos. Quando a gente chegar nos 20, a gente vai ser um gênio. Isso aí não tem nem como questionar, né? É óbvio. Então, assim, por exemplo, o próprio Carlsen, para mim, é um exemplo. Eu já vi vários documentários e coisa dele ali e tal. Pô, o cara desde criança já com a melhor estrutura, num país de primeiro mundo, com professores do naipe do Kasparov, daí, pô, é óbvio que o cara vai ser um gênio, tá ligado? É até difícil comparar, né? Foi o que tu falou ali da situação do Alexandre e do Oswaldo. Excelente. O Paulo pegou o espírito da coisa. É isso, Paulo, né? Quando a gente fala de mais oportunidades desde tenra idade, ou seja, desde os 4 anos, né? Quem é que tem condição de ter uma mesa de tênis de mesa adaptada para uma criança dessa faixa etária? Ou seja, quem é que tem condição de praticar por 8 horas seguidas durante o dia, né? Às vezes a gente vai olhar a crianças e jovens que trabalham durante esse período, durante 8 horas por dia. Ou seja, a gente vê que o xadrez, e não só o xadrez, eu vou trazer aqui para vocês outras modalidades, são privilégios de algumas poucas pessoas em relação à excelência, tá bom? Em relação à disseminação, à massificação e à democratização, é claro que a gente sabe que é um dos esportes mais democráticos do mundo, tá bom? Deixa eu ver só um comentário aqui no chat. Acho
acho que do Lucas. Lucas vai falar: nas artes marciais você praticou mais que ele, ou seja, tem muito mais experiência nas artes. Aí ele praticou mais no xadrez, ou é dom? Brincadeira. É mais ou menos por aí, Ah, ele, Lucas. Não é só uma questão de prática, mas de qualidade dessa prática, de quantidade também e de oportunidade, tá? O contexto sociocultural, aí o Sandro falou brilhantemente, o meio é uma das coisas que mais influenciam na nossa trajetória. Vai lá, Sandro. senhora, a senhora deseja que eu fale alguma coisa, professora? Sobre esse tema, sobre o que eu falei? Ah, não, é que você abriu o microfone, achei que você queria falar. Tranquilo, não, então? foi o Alexandre, eu que abri, eu ia só explicar o comentário dele, porque senão a senhora não vai entender. Digamos, eu sou faixa preta de karatê, sou o primeiro dan reconhecido no Japão, de karatê tradicional, então ia comparar uma coisa com a outra, né? Mas essa questão aí, ó, como ele disse, né, não adianta ter só a hora de voo, tem que ter a qualidade do treinamento, né? E de quem se dedica também, né? Porque tu fazer obrigado, tu fazer contrariado, com má qualidade de professor, de material, de tudo, não vai ajudar muito, né? Exatamente, Alexandre, que é o que a gente vai ver nos trechinhos de novo que eu trouxe dos grandes mestres para vocês, né? Quando a gente aprende a partir de um ambiente familiar, a gente desenvolve uma, agora sim, bastante entre aspas, naturalização da prática, ou seja, uma sensibilidade, um tato, um jeito que uma pessoa que aprende, por exemplo, no sistema escolar aprende de um jeito mais laborioso, de um jeito, enfim, mais sistemático. Ou seja, o savoir-faire, né, o jeito com que a gente se envolve com o xadrez, ele também é influenciado aí pelos hábitos dos agentes, tá? Um conceito que a gente também vai ver, nos slides a seguir. Bom, mas para falar um pouquinho para vocês sobre qual é o conhecimento que Bourdieu vai seguir, né? E aqui a gente já antecipou muita coisa nas nossas discussões, as quais foram excelentes. Continuemos assim, porque aí a gente antecipa vários dos conteúdos da aula, né? Ele vai trabalhar, turma, com um conceito que não é nem estruturalista e nem subjetivista, tá? Então, a ênfase de Pierre Bourdieu é justamente na dialética entre esses dois, no conhecimento praxeológico. Deixa eu só voltar aqui no slide. Eita, saiu o slide para vocês ou não? Voltou para o início, professor. Pro início? Eita, peraí, só um minutinho. E agora, voltou? O conhecimento praxeológico. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, turma, Bourdieu vai trabalhar tanto considerando a estrutura, tá? Então, o contexto sociocultural, o meio, o ambiente, quanto a perspectiva subjetiva, ou seja, aquilo que o agente traz, aquilo que o sujeito traz consigo, a sua percepção, as suas expectativas, aquilo que ele acredita. E é isso que ele vai chamar de praxis, né? Então, quando a gente fala de praxis em Pierre Bourdieu, a gente está falando de estruturas que ordenam as ações dos agentes e caracterizam os espaços sociais, dando sentidos a essas mesmas atividades e conformações dos objetos, tá? Então, a ideia aqui não é trabalhar com a oposição entre estrutura e subjetivo, é trabalhar com a superação dessas duas perspectivas, tá? Aqui eu trago um trechinho para vocês, do esboço de uma teoria da prática, que vai elucidar um pouquinho sobre o que é o conhecimento praxeológico, que é esse trechinho aqui no final do slide. Alguém poderia ler para nós? Acho que está faltando um pedacinho aqui, pelo menos para mim. Começa assim, ó, com o conhecimento que podemos chamar. Tá aparecendo para vocês? Quer que eu leia? Sim, pode ser. O conhecimento que podemos chamar de praxeológico tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o mundo de conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam,
o que tendem a reproduzi-las. Isto é, o duplo processo de interiorização da exterioridade e exteriorização da interioridade. Perfeito, aqui mais um dos trava-línguas burguesianos, né? Então, turma, o que que é praxis, né? Quando a gente interioriza aquilo que está no nosso exterior, ao mesmo tempo que o nosso exterior é influenciado por aquilo que a gente é, tá? Por isso que a gente vai chamar daqui a pouquinho dessa influência toda de exterior, interior, de estrutura, sujeito, de hábitos, tá? Esse é o conceito central que para Pierre Bourdieu vai unir essas duas formas de perspectivas. Bom, então, como é que a gente vê os objetos? Como é que a gente pode analisar o xadrez a partir de uma ótica burguesiana, né? A gente tem três principais passos, turma, que é primeiro compreender a estrutura objetiva em que o agente está envolvido, ou seja, imaginem nessa imagem, né, uma árvore, essa árvore que está no centro, né? Se a gente olha só a árvore, turma, se a gente olha só os aspectos subjetivos e desconsidera o que está ao seu entorno, a gente tem menos chances de conhecer mais sobre essa mesma árvore, ao mesmo tempo que a gente tem menos chances de conhecer mais sobre essa mesma floresta, visto que essa árvore a constitui. Então, é muito importante que a gente conheça também a posição do agente nessa estrutura, né? Então, de quem que estamos falando, né? Estamos falando de Laszlo Polgar, né? Um psicólogo com condições de fazer um experimento com suas filhas. Estamos falando de um grande mestre do xadrez titulado. Estamos falando de um lutador de artes marciais primeiro dan, ou seja, qual é a posição que esse agente ocupa na estrutura? E, por fim, analisamos também os hábitos dos agentes, né? Conceito esse que a gente já vai ver a seguir. Bom, falando nele, turma, o que que a gente pode entender como hábitos, tá? O hábitos nada mais é, turma, do que as nossas formas de pensar, agir e sentir no mundo, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de famílias diferentes, com comemorações diferentes, influenciadas pelo seu entorno social. Então, o hábitos ele é adquirido na aprendizagem implícita ou explícita, gerando estratégias e ações. Ou seja, não é por acaso que daqui a pouquinho vocês vão ver os trechos dos GMs, que alguns deles falam do modo com que falam e com o conteúdo que falam, tá? Vocês vão ver que essas falas são intimamente relacionadas ao seu contexto familiar, ao seu contexto sociocultural, ou seja, naquilo em que eles foram socializados. O mais importante disso, né, turma, é que, apesar de serem lidos como espontâneos, né, livres, as escolhas são delimitadas pelas condições sociais e subjetivas das existências da origem social. Ou seja, a crítica à escola libertadora aqui também cabe, né? Aquilo que a gente vê como uma liberdade ilusória nada mais é do que uma ilusão de acreditar que as condições com que as escolhas não têm influência de um meio social, tá? E aqui essa imagem, eu acho que de novo traz um exemplo claro disso. Mas para trazer mais palpavelmente para vocês, aqui eu selecionei três trechinhos da minha dissertação de mestrado, como eu disse para vocês, né? No mestrado eu estudei a trajetória esportiva dos nossos grandes mestres brasileiros e no doutorado das nossas mestres internacionais femininas. E olha só, turma, como hábitos desses sujeitos falam. Olha só. O primeiro trecho se refere ao GM1, que vai nos dizer: meus pais estavam nem aí se eu ganhasse ou não. Sim, ficavam felizes, mas era vai, joga, gostou, bacana, se diverte. Até hoje, se eu falo que vou jogar um torneio, é vai, se diverte, tá certo. E se eu ganhar, claro, me esforço, mas quer dizer, eles não cobram, né? Nunca colocaram nenhum peso em relação aos resultados. Isso quem coloca sou eu e acho que funciona melhor assim. Quantos de vocês, turma, têm em seus alunos o exemplo contrário, exemplos de pais que cobram resultados em torneios de xadrez? Então, eu sou a Gisele, né? Eu não estava na aula passada, mas eu acho que hoje ocorre ao contrário, né? Quando você, pelo menos na minha realidade, em que eu trabalho, né? Por exemplo, eu tenho uma turma
de xadrez, mas eu os levo, né, para campeonato, mas os pais não querem saber se eles ganharam ou não, né? Não se preocupam com isso e eu também não sei se eles sabem a dimensão que é que é isso tudo para essas crianças e adolescentes, né? Mas é aquilo que eu sempre falo em outras disciplinas, né, que a gente já teve quando eu me apresentei. Eu não cobro o resultado deles. Então, assim, a minha trajetória, eu ouvi essa discussão, né, que vocês tiveram aí, mas é engraçado, né? Que tem 2 anos que eu tenho esse projeto, e nesses 2 anos eu tive resultado, eu obtive resultado com eles, mas eu nunca cobrei o resultado. A gente faz lá um treinamento, né? Tem as aulas de projeto uma vez por semana, é 1 hora e meia. Eu converso com eles, eu falo com eles sobre a importância, mas assim, a gente nunca cobrou, eles se cobram, né? Na verdade, a gente percebe que são os próprios alunos, que nem você acabou de citar, a gente não cobra resultado deles. Mas embora a gente vê que por parte de alguns tem um relaxamento, e que óbvio que se eles se esforçassem mais, eles teriam um resultado muito melhor do que, né? é, do que o que eles apresentam pra gente. Mas em 2 anos a gente conseguiu o quinto lugar, a quinta escola, a quinta melhor escola de uma região que tem muitas escolas, né? Então, isso eu considero como o que descreve essa frase aí. Mas assim, eu não vejo por parte dos pais dos meus estudantes nenhuma preocupação com relação a isso. Eles não sabem a dimensão, eles não sabem o que é o xadrez, o que é a dimensão. Aí entra naquela coisa, né? O xadrez é um esporte de elite, o xadrez é um esporte que só homens jogam. Então, essa questão aonde eu trabalho, né, como o meio influencia, e o meio realmente influencia a prática do xadrez em cada região do Brasil, em cada estado, que eu percebo, né, que eu tô aqui em São Paulo, né, eu trabalho na região de São Paulo, mas eu observo muitos comentários dos colegas de pós, e eu percebo que em cada estado eles trabalham de uma forma diferente da nossa, né? E é super engraçado isso, porque o resultado que a gente obtém não é um objetivo, por exemplo, de um alto rendimento, mas eles competem. Não é porque não é um alto rendimento que eles não podem competir. Eles podem competir e desenvolvem outras competências também, né? Outros objetivos a partir disso, né? Então eu entendo assim que pelo que eu estou percebendo, essa disciplina, ela vem para nortear isso, né? Direcionar mais ou menos esse meio do caminho, as, as diferentes formas, para que a gente amplie um pouco do pensamento, né? Em relação às várias teorias que a gente vai ter, aos vários tipos de acontecimento e estímulos que você vai dar. Porque eu posso dar o mesmo estímulo aqui na periferia de São Paulo, como eu posso dar o mesmo estímulo lá na Zona Sul, onde tem uma região mais rica, uma região que tem um conhecimento melhor, e vai ser diferente. E eu ainda provoco mais ainda. Eu já trabalhei na região sul de São Paulo, na periferia de São Paulo, e eu posso te dizer que o pensamento deles é muito diferente da periferia da Zona Leste. E o xadrez lá o xadrez e outras questões sociais, eles são discutidos de uma forma diferente, porque os professores e os profissionais têm outras vertentes, eles pensam de formas diferentes. Então a gente dá um nó. Quando eu fui trabalhar lá, me deu esse nó na cabeça. E quando eu voltei aqui, porque eu trabalhava na Zona Leste, fui para o extremo da Zona Sul, que dá mais ou menos umas 4 horas de viagem, e voltei. Quando eu voltei, parece que a cultura que eu tinha já não se encaixava mais com os professores daqui. Então, realmente, o meio interfere? Interfere. A forma como a gente pensa interfere, a forma como a gente coloca esse conhecimento para o aluno também interfere, o estímulo que a gente coloca também interfere. Então, eu acredito que, saindo um pouco do texto, mas vindo para o lado da sociologia, é isso, né? Como que essas crianças, esses adolescentes, essas irmãs, se é alto rendimento ou não, vai responder ao estímulo que a gente dá também, né? Perfeito, Gisele, é isso, tá?
E olha que importante, né? Como a sociologia os ajuda enquanto professores de xadrez, né? Se a gente não tem essa sensibilidade pedagógica, se a gente não tem esse tato de que os contextos são diferentes, as expectativas são diferentes, a gente chega em contextos sociais diferentes, a gente chega na periferia e a gente chega na Zona Sul, cobrando as mesmas coisas dos mesmos alunos, achando que eles têm as mesmas condições e oportunidades de conquistar as mesmas coisas que a gente, como professor, tem os interesses em ter, né? Então, é esse o pensamento sociológico, turma, né? O pensamento da diferenciação, da distinção, do tato, né? Da sensibilidade, de entender que as condições são diferentes, de entender que as trajetórias são diferentes, tá? Mas, pelo que eu entendi, os pais dos seus alunos corroboram com a fala de GM1, né, em termos de uma certa liberdade naquilo que vai fazer, né? Observe também, turma, a fala de GM5, entre outros aspectos elencados, além desse que a gente conversou sobre a liberdade. Ele vai dizer assim para gente. Talvez, entre todos os grandes mestres, esse aspecto familiar, para mim, foi uma coisa que contou mais. Até porque os meus dois irmãos jogavam e eram fortes. Bom, às vezes eu não estava prestando atenção no tabuleiro lá, e ele, o pai, me dava uma bronca. Digamos que eu não estava ali porque eu tinha pedido para estar ali. Ele é que me puxou para lá. Mas em algum momento, provavelmente eu iria pedir para jogar. O principal para mim é que eu sempre me senti um peixe dentro d'água no xadrez. Então veja como a influência da herança familiar aqui, turma, faz com que GM5 sequer considere a vida fora do ambiente enxadrístico, né? Para ele sempre aquele foi o mundo natural, para ele sempre aquele foi o universo mais próximo, aquilo que metaforicamente ele vai chamar de peixe dentro d'água. E para finalizar, a gente tem aqui também o trecho de GM8, que nos diz: de vez em quando eu jogava com o meu pai quando ele voltava do trabalho. A gente marcava umas partidas pensadas para jogar em casa. Quando eu era mais novo, o meu pai já tinha vários livros, então eu lembro que às vezes, quando ele ia para o trabalho, eu pegava uma enciclopédia de xadrez que nós tínhamos lá para me preparar para a partida que nós íamos jogar de noite. Então vejam como esse trecho também é rico de aspectos, né? Primeiro, quem tem a condição de ter livros de xadrez, uma enciclopédia de xadrez, e mais do que isso, quem tem a condição de ter um pai que tenha disponibilidade de tempo e esforços para jogar à noite, né? Ou seja, contextos sociais de ambos os três trechos extremamente favorecidos que em tudo os ajudaram a conquistar o alto rendimento. Ah, mas foi diretamente pela família. Então, famílias assim é que vão se tornar grandes mestres. Não, turma. Quando a gente fala de Pierre Bourdieu, a gente fala de um pensamento probabilístico, tá? De tendências, de chances, e isso aqui é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de hábitos, né? A gente pode pensar esse modelinho que eu esbocei aqui para vocês. A gente tem a chance de tomar a decisão um, que é essa que eu coloquei acima, e a chance de tomar a decisão 2, que é essa que eu coloquei abaixo. Então, eu, como Laszlo Polgar, tenho a chance de decidir se eu ensino ou não as minhas filhas, no ambiente familiar caseiro, ou se eu as coloco em uma escola e as deixo aprender. Entre essas duas decisões, há uma margem de possibilidades, então as coisas não são tão fechadas assim, são tendências, são chances, são probabilidades. Então, dependendo das experiências de cada um, o destino de classe, né? E o que eu quero dizer com destino de classe aqui? Quando a gente tem uma classe de origem, a gente tende a um destino de classe, pode ser modificado. Ou seja, é por isso que a gente tem entre os grandes mestres e as mestres internacionais femininas não só herdeiros, mas também pessoas que conseguiram atingir o alto rendimento por meios outros, como projetos sociais, escolas, dentre outros mecanismos. Mas o mais interessante é que quando a gente olha para essas trajetórias, mesmo atingindo o alto rendimento como os outros, geralmente elas são trajetórias de maior sofrimento, trajetórias de maior empecilho, trajetória de maiores barreiras, ou seja, é mais difícil para quem não tem esses privilégios conseguir chegar lá do que em relação àqueles que têm. Professora, Pois não.
Tem a questão também a questão econômica, né? Nós temos aquele, principalmente nos países de terceiro mundo, né? Como é o caso do nosso, aonde o jovem, o aluno, ele se depara com um dilema, né? Ou eu vou fazer uma faculdade, vou me dedicar para uma faculdade ou para um concurso sólido, como talvez seja o caso do Zanini, né? Ou eu vou me dedicar ao grande amor da minha vida, que é o xadrez. E aí é o dilema, né? Porque é um caso de você apostar em algo que você não tem certeza que irá acontecer, que é você adquirir uma solidez financeira através do xadrez, ou você passar num bom concurso ou num concurso mediano, mas você vai passar, uma hora vai chegar, né? Então, e outra coisa, no Brasil, na América, tirando os Estados Unidos, naturalmente, nós não temos espaço para esse esporte, professor. Em alguns momentos tivemos na Argentina, mas já passou também, né? No próprio Estados Unidos também, o mestre, ele vive com dificuldade. Tanto, e tem a questão também, professora, da própria cor da pele, né? Quantos mestres negros no xadrez há? São pouquíssimos, né? Nos Estados Unidos eu só conheço um, que é um careca, que eu não estou lembrado o nome dele, que ele faz apresentações de grandes projetos, de grandes eventos de xadrez. Mas tirando ele, eu não conheço nenhum outro. No Brasil nós temos um mestre Fídio, eu acho que eu não sei se ele já é internacional. E tal, Iago Santiago, eu não sei se posso chamar ele de negro ou não, mas assim, são raros também. É bem difícil você viver, né, com algum conforto, né, dessa atividade. Isso pesa na hora das escolhas. Obrigado. Sandro, Exatamente. o Perfeita nome dele é. colocação. Viu, professor? O nome dele é Jeremy Ashley, americano, mestre internacional. Isso. Obrigado, Oswaldo. Você, cara. Ótimo, obrigada Eu tô pelo vendo complemento. eu tô vendo que essa análise sociológica aí está dando um foco fortíssimo para o alto rendimento do xadrez, tá? E engraçado, a minha visão, assim, que eu tenho do xadrez, deixa eu botar aqui, eu esqueci, tá? A minha visão que eu tenho do xadrez é uma visão mais educativa e de formação do ser humano como ser humano completo. Então, quando a gente tem assim oportunidade de, por exemplo, praticar judô, de aprender a tocar um piano, de jogar xadrez e outras coisas mais, aprender a nadar e outras coisas mais, nós estamos formando o ser humano como ser completo, tá? Então, graças a Deus, eu nunca perguntei e me parei com nenhum pai que estava querendo que o filho ganhasse, tá? Apesar de eu ter um bando de alunos, né? Eu tenho 9 turmas. O que eu faço sempre lá é tentar, foi dado acho que na primeira aula, né? Assim, dos motivos de você estar jogando xadrez, que seria a tal da função executiva e da questão de você conseguir um autocontrole emocional. Assim, no início da aula, alguns já colocaram aqui, tá? Eu tenho aluno que se perde e chora, ok? E aí eu fico dizendo, olha, pessoal, hoje a gente perdeu, mas amanhã o sol não vai nascer. E o que a gente está fazendo aqui, cada partida que a gente faz, é como se fosse um dia que a gente está vivendo. Hoje a gente perdeu, mas a gente vai ganhar. Entendeu? Então, e o pessoal tem que levar com leveza esse negócio. E eu não chamo de oponente, eu chamo de parceiro, tá? E aí, como é que está o seu parceiro aí na frente? Porque os dois estão aprendendo a ver a gente ali. Eles não estão competindo com o outro. Um está fazendo o outro crescer em raciocínio, em etc, tá? E de repente eu tenho filhas também que tocam muito bem piano, mas não seguiram carreira, tá? E aquilo serviu para que desenvolvesse parte do cérebro, mais conexões cerebrais, e que ela possa atuar no que ela quer lá. Entendeu? Quer ser médica, quer ser advogada, ela vai descobrir no que ela vai querer fazer. A gente tenta dar uma formação do ser humano, capacitar o ser humano com essas habilidades, sinapses e tudo mais, para que ela possa se descobrir no mundo aí, né? Entendeu? E talvez aqui o foco da sociologia que você está abordando está muito em o cara ser o campeão do xadrez. E na verdade, o cara pode ali tá simplesmente aproveitando o xadrez, tá? Para ter mais oportunidades como advogado, como
um engenheiro, ou simplesmente é, como um motorista de Uber, né? Que seja, entendeu? Eu acho que tudo isso contribui aí para a formação do ser humano como um ser, como um todo, tá? Certo, eu concordo contigo, né? Os exemplos que eu dei aqui foram em relação aos meus objetos de estudo, né? Então, as trajetórias esportivas até o alto rendimento, tanto dos GMs quanto das nossas WMIs. Mas a gente pode trocar o foco, a gente pode pensar em uma formação integral, em uma formação holística, quer seja. O ponto aqui é que dá no mesmo, né? Se a gente for pensar a fala anterior do colega, né? Quantas pessoas, ó, vou mudar agora pro seu contexto, tá? Quantas pessoas de cor de pele mais escura têm a chance de entrar em contato com a modalidade para se desenvolver integralmente ou de forma holística, tá bom? O ponto é que aspectos socioculturais, né, o meio, o entorno, enfim, tudo aquilo que a gente vem conversando até aqui, conforma o hábitos dos agentes. E esse hábitos vai influenciar nas escolhas, né? Escolhas estas que podem tomar por uma ou outra decisão, sempre com uma margem probabilística. Então, é isso que a gente está conversando aqui. Vou tentar mudar o exemplo aqui para não ficar só no alto rendimento, mas para dizer que é um exemplo ilustrativo de fácil compreensão, tá? Mas a gente pode trabalhar com outros também. Em relação à atuação social, o que eu queria pontuar para vocês é que dificilmente, para Pierre Bourdieu, turma, uma pessoa vai agir de forma desinteressada, tá bom? Com a ausência completa de interesses. Então, quando a gente percebe possibilidades de ganho, ele age de forma interessada. Então, por exemplo, um professor de escola particular que vê ganhar campeonatos como uma forma de se dar bem com a diretoria, tá? Ele age de forma interessada em relação a esses alunos nos campeonatos. Quando não considera importante a disputa, age de modo bastante, entre aspas, desinteressado, ou seja, denegando, tá? Ou seja, não considerando aquela disputa digna de se jogar. Para além do hábitos, um outro conceito importante para o autor é o de espaço e campo social. E aqui eu trago para vocês uma figura que eu queria que vocês enxergassem, turma, como esferas permeáveis, tá bem? Como se fossem aquelas da biologia que a gente aprende na escola, porque, como eu disse, tanto quando a gente tem um agente no meio, o agente influencia o meio influencia o agente. É isso que é a praxis. Então, a gente tem lá o subcampo esportivo do xadrez, que é influenciado e influencia o campo social do esporte, que, por sua vez, é influenciado e influencia a sociedade globalizada, tá bom? Então, entendam esses espaços como espaços de lutas por poder, que tem suas propriedades, suas normas, suas regras e seus capitais, a gente já vai falar um pouquinho sobre eles, em jogo e em disputa próprios. São parcialmente autônomos, ou seja, tanto sofrem influência quanto são influenciados e dependem sempre da macrosociedade. É nesse sentido que, na maioria dos estudos sociológicos de xadrez no Brasil, vocês vão ouvir falar de subcampo esportivo do xadrez. Na aula que vem, vocês vão entender um pouquinho por que subcampo, mas entendam que faz parte do campo social do esporte, que, por sua vez, é influenciado pela sociedade globalizada. Professora, Pois não? essa relação que você comentou, que você comentou de influenciar e ser influenciado, essa que seria uma relação dialética, no caso, entre no caso, esses conceitos? De influenciar e ser influenciado, seria uma relação dialética, então. Perfeito, é isso que a gente chama de dialética ou de praxis. É isso mesmo. Muito bom. Turma, para além desses espaços que eu mostrei para vocês, a gente pode considerar que cada campo tem também o seu capital simbólico em jogo. Ou seja, enquanto capital, entendam bens, tá? Entendam propriedades, entendam aquilo que confere poder a um agente ou a um grupo de agentes. Nesse sentido, existe uma diferença entre a posição dos agentes, né? A gente tem aqueles agentes que lutam pela conservação do espaço social, pela manutenção do status quo, e a gente tem aqueles agentes que lutam pela subversão do mesmo espaço social, do mesmo status quo.
existe uma inter-relação entre os campos, ou seja, todos lutam pela manutenção do campo, afinal, se não houvesse campo, não existiria o jogo, não existiria o objeto a ser jogado. Porém, nesta inter-relação entre eles, a gente tem diferentes posições, como a ortodoxia, que é essa mais conservadora que eu falei para vocês, e também a heterodoxia. Para ilustrar, para trazer para o xadrez, né, um pouquinho dessa questão de campo e xadrístico, eu trago para vocês um exemplo de um artigo publicado com algumas colegas, cujo título é Gênero e Poder no Subcampo Esportivo do Xadrez, Relações entre a Geografia e as Titulações da Federação Internacional de Xadrez, publicado na revista Diversidade e Educação. Batam um olho na tabela 1. E antes de baterem o olho na tabela 1, este artigo traz como principal dado, turma, analisando aquele banco de dados da FIDE, eu acho que vocês já devem ter entrado no site da FIDE, quando a gente procura pelos ratings, a gente tem alguns filtros ali, né? A gente tem os filtros de titulações, a gente tem os filtros de gênero, a gente tem os filtros de localidade, ou seja, quando a gente olha para esse banco de dados, a gente analisa ele todo, então a gente pegou país por país em relação ao gênero, a gente encontra uma porcentagem de 85% de homens no banco de dados da FIDE contra 15% de mulheres. E em relação a esse dado, mais especificamente, eu gostaria que vocês interpretassem para mim a tabela 1. Para além dessa predominância masculina tão forte, o que mais chama a atenção de vocês em relação à localidade? Professora, em relação à África, você percebe que a porcentagem de mulheres com relação às outras localidades, América, Ásia, ela é bastante superior e assim, ela não está parelha com a masculina, mas ela está bem mais equilibrada que as outras regiões. Em relação à África? Sim, o grupo feminino ele está bem mais próximo do masculino do que as demais regiões citadas. A Europa é 12% e a África 16%, a Ásia 18%, né? Essa é a última coluna lá, né? Não. Eu estou me referindo por exemplo, feminino. Na África, nós temos 11,753. No masculino, 62,179. Você percebe que esse 11 está muito mais próximo do 62 que o 25 do 140, do 93, do 421, do 66 para o 470. Vocês entenderam? Há mais paridade. No Entendi, continente em relação ao africano, masculino, né? sim, em relação ao masculino e feminino, comparando as outras realidades, né? É Uhum. visível. Talvez só com a Oceania a gente teria uma paridade semelhante, mas realmente esse é um dado dessa tabela. E outro dado é esse que vocês nos apontaram, né? Que ali nos continentes europeu e asiático, principalmente, a gente tem a maior quantidade aí em relação a esse montante total. Mais do que isso, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, principalmente tendo em vista que este é um curso em que a maioria de vocês é professor ou professora de xadrez, a tabela 3, deem uma olhada. Na tabela 3, nós analisamos todas as titulações de jogadores e todas as titulações de treinadores da FIDE. O que chama a atenção de vocês? Treinadores masculinos. E O candidato a número de mestre também, né? treinadores masculino. E candidato a mestre também é 99% masculino e o de treinadores é 97%. E o grande mestre também, 98%. Isso, são as porcentagens que mais nos chamam a atenção, né? Então, vejam, dentro daqueles 85% de homens e 15% de mulheres que eu falei para vocês, que é o dado central do artigo, quando a gente olha para as titulações, esse dado se agrava, turma, o que é bastante grave, né? Porque quando a gente fala de uma trajetória que visa a formar jogadores, a gente vê que isso para as mulheres é muito mais difícil do que a própria probabilidade que elas têm frente à dominação masculina no cenário internacional. E quando a gente olha para os treinadores, ali eu acho que com exceção do título de instrutor de desenvolvimento, né, que é um pouco mais páreo entre homens e mulheres, todos os outros parecem reproduzir
a porcentagem que a gente encontra no artigo como dado central. Mas isso não se deve, professora, ao aspecto do quantitativo? Se nós temos um número maior de competidores de um gênero, obviamente que teremos mais mestres desse gênero, teremos mais treinadores, é uma questão quase lógica, né? E assim, algo que eu acho que é um pensamento particular meu, professora, que eu acho que se agrava é quando você não vai me chamar, não vai achar que eu sou machista, professora. Eu não sou muito, só um pouquinho. Mas é essa questão de você colocar a titulação, você criar uma titulação particular, aonde acaba, a meu ver, por vezes acaba tendo uma visão de subtitulação, né? Por exemplo, Judith Polgar nunca teve medo de ninguém, homem, mulher, animal, ela sempre enfrentou a todos, né? Ela nunca teve gênero para ela, nunca teve problemas de gênero, assim como as irmãs da mesma forma. Então, por que um W na frente? Se temos as mesmas capacidades. E aqui, professor, eu entendo que tem a questão de você criar novas oportunidades, novos atrativos, né? Existe uma questão mercadológica envolvida também, tem questão econômica que no mundo ele gira em torno disso, é inegável. Mas quando você coloca um W na frente, professora, me parece que é um atrativo desnecessário, porque as mulheres têm condições também de atingir as mesmas posições, né? Desde que com devido foco ao devido apoio que os homens tiveram nas mesmas proporções. Eu Mas sou meio esse é um ignorante. pensamento particular. Eu posso discordar do colega, professor? Claro, Com vai todo lá. respeito? Cara, assim, ó, eu acho que o recorte, ele é uma espécie de reparação, Sandro. Se a gente tem esses números aqui que a professora está colocando, é a mesma coisa que aquela charge que a gente vê, tipo, um peixe, um passarinho, um elefante, vamos ver quem sobe na árvore primeiro, entendeu? Então, assim, quando você coloca todo mundo numa tábula rasa, quando você coloca todo mundo num par de equidade, a gente tem que, então, ter um par de equidade em todas as etapas do processo, né? Não só na premiação. Então, assim, é injusto colocar um W? Pois é, também é injusto não incentivar as meninas, também é injusto, entendeu? Então, tem uma série de injustiças ao longo do caminho que um W na frente ainda não repara, cara. Então, por mais que, parece como é que eu posso dizer? Parece uma valorização que segrega, mas ao contrário, cara, é reparação. Deixa eu Excelente fazer uma pergunta aqui comentário. para os grandes mestres aí, que Pode ir, vai lá. eu não estou aqui, eu não conheço esse ambiente daí, tá? Essa grande mestre feminina não teria sido uma grande mestre feminina se não tivesse só mulheres lá? Se tivesse misturado a primeira e a segunda linha, não teríamos 326 mestres femininas? Essa é a minha pergunta. Não teriam sido? Entendeu a minha pergunta? Não sei, porque se eu juntar a primeira linha com a segunda linha, vai dar 20% de mulheres. Agora, pode ser que elas não fossem mestres femininas se tivesse misturado com os masculinos. É isso ou não? Eu gosto muito do comentário anterior do colega. Eu acho o seguinte, né? Essa é uma posição É que eu que, não entendi como inclusive, é que são esse é o Os considerados. estudo, critérios são diferentes, são outros Ah, tá. critérios. Não né? Eu seriam acho, grandes mestres femininas, então. É isso? eu iria mais pela linha do colega que fez a fala anterior, tá? Eu acho o seguinte, com base nesse artigo, tá? É muito interessante, inclusive tá na nossa ementa, recomendo que vocês leiam para entender um pouquinho da discussão que a gente faz. Mas veja, temos as mesmas capacidades, mas não as mesmas oportunidades. E isso desde tenra idade, turma, desde processos de socialização e educação cultivados desde uma faixa etária muito, muito precoce, até diferenças que vão se estabelecendo na idade adulta. Então, eu também acho que, inclusive, enquanto a gente tiver essa diferença, né, essa dominação masculina, essa disparidade enorme entre homens e mulheres no campo esportivo do xadrez, estes títulos se justificam, porque afinal são ambientes de práticas seguros, são ambientes em que as mulheres se sentem mais confortáveis,
são ambientes em que a maioria delas diz preferir jogar. E aí, já trazendo, antecipando aqui a nossa aula de trajetória, em que eu vou trazer para vocês um pouquinho das falas das mestres internacionais femininas. Mas para dizer que a gente não deve ver só de forma quantitativa. Vejam, a gente está falando de Pierre Bourdieu. Então, esses números devem ser vistos de forma probabilística. Então, qual é a chance, qual é a tendência, qual é a probabilidade que a gente tem baseado nesses números de que um jogador ou um treinador atinja a excelência, tá bem? Professora, Pois perdão, não. professora. Permita-me ser humildemente advogado de Satanás. Claro, vai lá. Sociologia é Mas para isso. eu acho fantástico o espaço que a senhora está abrindo para provocações e me perdoe, meus colegas, porque além de eu estar aprendendo com todos e com professores especialmente, com os demais, mas eu me divirto muito aprendendo. Para mim é um grande prazer aprender, conhecer o Germano, a fala do Germano, que praticamente colocou quase abaixo a minha tese. Mas falando desse ambiente, professora, que a senhora acabou de citar, esse ambiente que é mais propício, é mais seguro, né, que está menos sujeito a brincadeiras que nós sabemos que existem, de grupos majoritários, né, brincadeiras muitas vezes de mau gosto, né, de péssimo gosto. Mas, ao mesmo tempo, professora, isso às vezes eu acho que interfere um pouco naquela coisa do ambiente desportivo, do todo, do democrático, né? Onde todos participam e os melhores pegam as melhores classificações. E aqui, professora, eu concordo que tenham esses ambientes, mas eu acho que deveria ter um limite para esses ambientes. Essa é uma viagem minha, professora. Eu acho que deveria ter um limite de idade, pelo menos de experiência, que esse ambiente fosse limitado a jogadoras mais jovens, né? Mas quando você vê jogadoras de todas as idades, do mesmo gênero, participando com jogadores inexperientes ou pouco experientes, né? Aí eu já vejo que há uma possibilidade de você estar escolhendo aquilo que é melhor para você, coisa que não ocorre com outro gênero. A senhora está entendendo, professor, meu ponto de vista? Por exemplo, Eu enquanto nós entendo. estamos criando um ambiente propício para o crescimento dos mais jovens, eu acho que não cabe um adulto ali dentro, ou uma adulta, enfim. Há uma disparidade aí. Ou você cria um ambiente para trazer, para atrair, para criar, para desenvolver e deixa os adultos de lado, meninos com meninos, adultos com adultos. Ou você vai criar dois campos, você vai segregar, professor. A oportunidade Compreendo a pode sua ser a provocação. mesma, mas a oportunidade pode ser a Vai mesma lá. para os dois segmentos, independente de gênero. Eu acabei de falar que eu tenho turma de meninas e as meninas foram melhores que os meninos na competição. Olha só, se for falar por gênero, quantas mulheres tem fazendo essa pós de xadrez? Acho que tem umas cinco no máximo que participa, duas. O restante é tudo homem. Pode ver que a maioria das vezes quem participa aqui sou eu. Eu e a Cristina, só que ela não está aqui hoje. Então, quer dizer, é, a minha base hoje lá na escola, o meu trabalho de base hoje, porque eu não estou falando de alto rendimento, mas nada impede que uma menina hoje minha estoure, porque elas têm rating. Elas participam de competições pela federação. Então elas têm rating. Só que assim, qual que é o trabalho de todos aqui hoje? É a conscientização. A gente está tendo uma disciplina de sociologia. Então, por que cada um de nós não façamos a nossa parte de trazer esse esporte para as meninas também? Né? Ao invés de, segregar, é isso e aquilo, é não sei o quê. Não, façamos, né? Façamos, nem que seja a única oportunidade que essas meninas tenham. Mas elas terão, elas verão, elas participaram. Minhas meninas lá na escola que eu participo aqui da periferia de São Paulo foram lá, participaram, tem rating, ganharam quinto lugar. O ano que agora teremos um em setembro. Como será que elas vão participar? Será que elas vão participar melhor ainda porque tiveram um incentivo da vitória? Né? Eu não trabalho com isso, mas elas tiveram um incentivo, elas podem aumentar ainda mais. Teve menina minha que jogou teve aluna minha que jogou 7 partidas e ganharam 7 partidas.
São meninas. Quantos meninos perderam? E não perderam porque eles. É porque relaxa, é porque aquela coisa do. Ah, sabe? A gente percebe isso no gênero, né? É aquela coisa. É cultural. Eu tô falando da minha realidade aqui em São Paulo. Mas, de uma forma geral, aí, pelos números aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o trabalho de base, né? Se a gente está falando isso, é o trabalho de base para que chegue no alto rendimento. Sem a base, não tem alto rendimento. Gisele, só um detalhe. Posso Eu sou professor de, complementar? é, eu sou professor de Vai xadrez e lá. quando eu ensino para os dois, tá? Sem distinção de gênero, de nenhum aspecto. Obviamente, eu não posso obrigar o menino ou a menina a amar a atividade, se dedicar 100%. A gente pode estimular, né? A gente pode desenvolver recursos, jogos híbridos, né? Uma série de metodologias, mas desculpa, mas acho que qualquer um que seja professor que esteja nesse grupo, ele não faz a menor distinção de Eu não faço, não. Não, mas eu não consequentemente, falei. nós Mas estamos contribuindo para a democratização, é. que é o objetivo, É que o né? que eu estou querendo dizer é que esses números do alto rendimento, eles não vão mudar se não houver uma base. Você entendeu? Não vai, se a gente não fizer um trabalho de base, entendeu? Não há uma mudança quando chega aqui no alto rendimento. E outra coisa, eu também, para você ter uma noção, a minha diretora queria fechar meu projeto quando eu iniciei, porque eu só tinha um aluno. Eu comecei meu projeto com um aluno. Eu tinha um aluno e aquele professor que hoje não está presente aqui na aula, que jogava com ele. Olha que situação. Eu só tinha um aluno, e aí foi crescendo, foi crescendo. Eu tenho meninos, muitos meninos, eu tenho. Tanto que ele veio me ajudar, ele teve que se capacitar para me ajudar, porque hoje nós temos muitas meninas. Nós, em 2 anos, nós triplicamos o número de meninas participando. Só que é aquilo que eu te falei, o xadrez, propriamente dito, ele é chato, né, para uma criança, para um adolescente. Então é aí que eu trabalho a questão outras questões, que aí vai mais de encontro com aquela aula que a gente teve com o professor Clayton, né? Ah, vamos fazer uma. Por exemplo, lá a gente, quando volta de campeonato, a gente comemora, faz uma festinha, tem festa não sei das quantas, passeio cultural. Isso atraiu mais meninas para o meu projeto, porque eu fiz aí uma questão, né? Eu juntei com outras atividades. Isso atraiu muita menina para o projeto, né? Além dos meninos, muitas meninas. Isso atraiu muitas meninas, porque eu faço essa combinação. Ah, é museu não sei das quantas, eu passeio no parque não sei das quantas. Ah, você é do meu projeto? Ah, então você vai. Você tem frequência? Então você vai. Então, isso que triplicou a questão da participação das meninas, porque o xadrez, por ele puro mesmo, sem agregar outras coisas, elas não iriam mesmo. Porque, primeiro, ia ficar numa sala cheia de menino, né? Então a gente pega e faz umas questões lá, alguns ajustes para que elas participem, entendeu? E é aquilo que eu te falei. Eu não trabalho com alto rendimento e nem viso a vitória, mas é aquela coisa, né? A gente é o trabalho de base que vai fazer ela se interessar a saber o que é um GM, um mestre internacional, a saber que tipo de competição que tem. Então, eu instigo a curiosidade nelas. E elas vão. Aquela questão é interessante, né? Meus alunos são todos de periferia e os pais deles também não, em nenhum momento, incentivam eles a lerem e tudo mais. Mas eu já tive aluno de 6º ano meu com livro de xadrez estudando. Foi procurar na sala de leitura para estudar. Então é aquilo, né? É a base, né? Sem um trabalho de base, a gente não tem um atleta de alto rendimento. Eu falo isso como professora de educação física, né? Eu sou professora de educação física, eu já trabalhei em competições com outros esportes, e é isso, a gente faz um trabalho de base. Você fazendo um trabalho de base, um bom trabalho de base, você tem. Aí pode despontar aí coisas para o futuro, né? Alguma atleta, algum adolescente, alguma menina, algum menino que se interesse, né?
por essas questões. Senão, esses números aqui, ó, de grande mestre, 41 grande mestres, nunca vai aumentar, sempre vai ser o masculino. Se a gente não pensar alguma forma, né, para isso aumentar. Eu acho que essa mudança de base, Zé, que você está falando, é uma coisa que vai durar anos, tá? Porque o que você falou aí, existe assim, um certo conflito de gerações, tá? Quem hoje são os diretores, etc., e vieram de uma época que xadrez era questão de homem. Então, elas estão lá. Até elas aceitarem de que, não, vamos mudar isso aí, acho que as suas alunas, quando forem diretoras, elas vão mudar essa situação. Vai demorar um pouquinho, entendeu? E pode ser que a gente não veja isso acontecer também, tá? Pode demorar, mas a semente está Vai demorar, mas plantada. Como essa mudança não? de base não acontece assim da noite para o dia, tá? Como não? É porque o seu colégio, você tinha falado que meninos e meninas são separados, né? Aí É, e realmente é muito mais difícil para é, eu, mudar. eu, eu eu tento convencer as diretoras para dar aula Então, para as meninas, elas não querem. por isso que. Mas Elas não aí é uma querem, eu não consigo questão de. entender, entendeu? é uma- Então, mas aí é uma Turma, questão de licença, quase. eu preciso intervir na Pois é, discussão, assim, excelente. Senão eu não senão não acaba a consigo matéria. passar para vocês o que eu espero na aula de hoje, tá? Ainda tem muita coisa legal para a gente ver. Vai lá. Mas alguns pontos me chamaram a atenção, acho que na fala da colega, que é o seguinte, ó, eu vou voltar para a aula, tá? Eu vou trazer de novo para a sociologia. O que, no hábitos dessas meninas, das alunas da professora, fizeram com que elas atingissem tanto êxito, quebrando a dominação masculina desses números da tabela, tá? Então, são exceções? Não são? Se são, por que são? Todos esses são pontos que a gente vai estudar na última aula sobre trajetória, tudo bem? Vamos Beleza. seguindo, porque tem mais coisas interessantes para a gente ver, e já já eu quero exibir o videozinho do Capital Cultural, senão não vai dar tempo, tá bom? Turma, poder. Em relação a Pierre Bourdieu, esse é um dos principais conceitos, é um dos principais trunfos, né? Para Pierre Bourdieu, os agentes se encontram nos campos em lutas pelos poderes, pelos capitais, pelos bens, tá? E o que vai causar desigualdades na distribuição desses bens são as posições sociais distintas, ou seja, que lugar eu ocupo, que posição eu estou, qual é o meu lugar no campo em que eu me encontro. Em relação ao poder, turma, é importante dizer que ele nem sempre é um poder físico, mas também simbólico, tá? Quando a gente fala de poder simbólico, a gente está falando de um poder que é exercido com a cumplicidade daquelas pessoas que se sujeitam ou que o exercem, tá? Então, a dominação masculina, por exemplo, há um poder simbólico, há uma violência simbólica bastante atuante em relação às mulheres. Mas o que a gente não pode deixar de notar é que essa violência, ela não é só física, ela não é só as brincadeirinhas, ela não é só aquilo que a gente vê, mas é também o que é velado, é também o que é oculto, é também o que é não evidenciado. Por fim, em relação aos capitais, aqui antecipando também uma questão que o colega já trouxe, né, quando ele comenta, professora, mas o contexto econômico do país também é importante, ou a economia também não é importante. É importante, tá, turma? Mas aqui, para Pierre Bourdieu, é interessante a gente notar que o conceito de capital, ele vai se expandir para além de Marx. Então, enquanto Marx vai acreditar que o capital é aquele que está na mão de quem detém os meios de produção, para Pierre Bourdieu, esse capital vai poder ser econômico, social, cultural ou simbólico. Capital econômico é aquele que o próprio nome diz, ou seja, a posse de dinheiros, rendimentos, propriedades. O capital social é um dos mais importantes, principalmente no subcampo esportivo do xadrez, ou seja, a nossa rede de relacionamento. Aquela famosa frase, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ou seja, observem que nos campeonatos nós não somos nem reconhecidos pelos nossos nomes, né? Por exemplo, não é o Alexander, é o Fear, né? Não é o Rafael, é o Leitão. Ou seja, o capital social no xadrez, principalmente no ambiente dos clubes, é um dos principais trunfos que circulam neste espaço. Depois, a gente vai ter o capital cultural, né? O conhecimento, os saberes, os modos de agir dominantes. Isso eu vou ilustrar para vocês no videozinho que eu vou exibir a seguir. Ele é bastante
ilustrativo do que é capital cultural. Acho que depois desse vídeo, a ideia que vocês terão de capital cultural se modifica, e é só por isso que eu estou correndo um pouquinho na aula de hoje, para dar tempo da gente assistir ele, tá bom? Depois a gente tem o capital simbólico, o qual depende do campo, né? Então, por exemplo, no campo do xadrez, um tipo de capital simbólico é você ter as titulações. Tá? No campo das artes marciais, esse capital pode ser outro. No campo da música, esse capital pode ser outro. Ou seja, o capital simbólico sempre varia de acordo com aquilo que é valorizado no campo. E, por fim, trago ali o conceito de violência simbólica, que eu já comentei no slide anterior, que é uma ação de dominação por agentes com posse de capital, né? Aí eu até instigaria aqui outra discussão, né, para a gente fazer, mas não sei se vai dar tempo. Que é em relação às aulas, né? O que é mais valorizado no subcampo esportivo do xadrez? Ter aulas com titulados ou ter aulas com professores de xadrez formados? Acho que talvez a gente pode guardar essa discussãozinha para a aula que vem, aproveitando que a gente vai falar de esporte e deixá-la para lá. Este é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Me sinalizem, por favor, se vocês não estiverem ouvindo com áudio. Vamos lá. A escola é o lugar onde o conhecimento é transmitido de forma democrática, igualmente para todos os alunos. Aparentemente. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, que viveu até o início deste século, percebeu que o ensino não é transmitido da mesma forma para todos os alunos, como a escola faz parecer. Segundo ele, alunos pertencentes às classes sociais mais favorecidas trazem de berço uma herança que ele chamou de capital cultural, ou seja, capital de cultura. Meu pai adora eletrônica. Minha mãe já é clássico. Gosto bastante de eletrônica, funk, rap, rock, pop. Antigamente, quando eu era pequena, eu achava isso uma bobagem. Assim, era música antiga, tudo e tal, eu não gostava, né? Só que aí, ela colocava tanta pra mim ouvir que eu me acostumei. Ela já me levou no Museu da Língua, aí meu pai também já me levou pra passear, assim. Eu e a minha mãe, nós só foi no Parque Vila Lobos, só nesse. Eu já fui com meu pai na Pinacoteca ver uma exposição sobre coisas do Japão. A cultura são os valores e significados que orientam e dão personalidade a um grupo social. Já capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu para explicar como a cultura, em uma sociedade dividida em classes, se transforma numa espécie de moeda que as classes dominantes utilizam para acentuar as diferenças. A cultura se transforma em instrumento de dominação. Além disso, a classe dominante impõe às classes dominadas sua própria cultura, dando-lhe um valor incontestável, fazendo com que seja a cultura boa. Bourdieu percebeu essa dinâmica e a batizou de arbitrário cultural dominante. O arbitrário cultural dominante nada mais é do que uma cultura se impor sobre outra. Uma das mais importantes contribuições desse pensador para a educação foi transpor toda essa ideia para dentro da escola. A escola, dissimuladamente, contribui para que essa cultura dominante continue sendo transmitida como tal, e dessa forma acaba favorecendo alguns alunos em detrimento de outros. Os desfavorecidos são justamente aqueles alunos que não tiveram contato, através da família, com o capital cultural, seja na forma de livros, coisas concretas, seja por não terem tido acesso a lugares e informações facilmente acessíveis para os estudantes mais ricos. Eles não conseguem dominar os mesmos códigos culturais que a escola valoriza. O aprendizado para eles é muito mais difícil. Bourdieu entende que assim a escola marginaliza os alunos das classes populares, enquanto privilegia os alunos mais dotados de capital cultural. Por isso, o discurso de igualdade que a escola prega não funciona na prática. Os filhos de pais diplomados, porque tinham essa familiaridade com o universo de um saber que a escola cobrava,
eles tinham mais chance. Não é porque a classe popular tinha uma incapacidade, não é que eles não tinham cultura, mas eles não tinham a cultura que a escola demandava. A escola não cobra dos alunos apenas o que foi ensinado. Ela cobra outras habilidades, que são fáceis para uns e estranhas para outros. Assim, ela acaba enfatizando as diferenças. Os alunos que cresceram em culturas distintas ou que não possuem o bom capital da cultura dominante se enganam e pensam que a dificuldade é falta de inteligência. Um exemplo dessa dominação cultural nas escolas é a escolha das matérias mais importantes. Não é difícil perceber que nos currículos, disciplinas como física, matemática e história são mais valorizadas do que desenho ou educação física, por exemplo. Assim, a dominação de uma classe sobre outras se mantém. Pierre Bourdieu acreditava existir uma saída para toda essa violência simbólica, exercida inconscientemente pela escola. Bastava tornar explícito todo esse funcionamento velado da instituição. Muito bem, espero que depois desse vídeo, para aqueles e aquelas que estavam com dúvidas em relação ao que é capital cultural, tenha ficado um pouco mais claro. Já a guisa de encerramento, turma, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão das classes ou grupos sociais, tá? Que nada mais são para Bourdieu do que um conjunto de agentes que ocupam posições semelhantes e que tendem, olha a palavra de novo, tendem a agir de modo semelhante, tá? Então, aquela questão que eu falei para vocês, de uma classe de origem que tem a tendência de ter um destino de classe. E é muito interessante notar, eu não sei se no vídeo vocês prestaram atenção, quando a professora, a Seton, né, professora da FEUSP, da Faculdade de Educação da USP, vai falar que não existe cultura boa. Então, para Pierre Bourdieu, turma, não existe cultura inferior e cultura superior. O que existe é um arbitrário cultural dominante, ou seja, uma forma hierarquizada que a cultura se encontra. Ou seja, não é que não existe cultura nas classes desfavorecidas, mas é que a cultura recobrada nos diversos sistemas, dentre eles o escolar, o esportivo, ou dentre outros, é a cultura da classe dominante. Para ilustrar, eu trago aqui para vocês um capítulo de livro, também redigido com uma colega, cujo título é Do que gosta o time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Relações entre o gênero e as predileções musicais e alimentares dos atletas. Para mostrar para vocês, turma, que essa cultura, ela também se traduz em gostos e estilos de vida. Olha só que interessante, sociologicamente. Aqui eu fiz um recorte para vocês, né? Depois, no capítulo que tem na ementa, vocês podem ler todo o trabalho, mas basicamente de duas modalidades diferentes: o atletismo e, se eu não me engano, a outra é a esgrima. No atletismo, olha só alguns dos aspectos que essa atleta traz, né? Ou seja, o que é isso, né? O material produzido pelo Rio 2016, de todos os atletas, falando algumas predileções alimentares, de hobbies, musicais, enfim, algumas coisas bem interessantes do ponto de vista sociológico. Então, quando a gente olha lá para música, por exemplo, a preferência de uma atleta do atletismo é por músicas evangélicas de hip hop e pagode. Em relação ao seu filme favorito, ela não consegue elencar. Tem a lasanha como prato favorito, objetivos profissionais e também como chegou na carreira. Já quando a gente olha para a atleta da esgrima, quando a gente olha para a música, que é a sua preferida, a gente tem o jazz e o rock. O seu filme favorito nada mais é do que O Morro dos Ventos Uivantes. O seu prato favorito é o strozzaprete ao molho de ossobuco. Depois vocês podem até fazer um exercício de bater no Google o que esse prato é, que a gente também fez durante a pesquisa. E enfim, então vejam, turma, que não significa que todo atleta de esgrima e que toda atleta de atletismo vai ter esses mesmos gostos ou preferências, mas que para Pierre Bourdieu, a nossa classe de origem vai tender a dizer sobre as nossas predileções, sejam elas musicais, alimentares, esportivas, dentre outras. E mais aspectos como esse a gente vai explorar na aula de trajetória.
Professora, volta só um instante a de atletismo. Me Claro, chamou a vamos lá. atenção também o se não fosse atleta, seria Ah, isso é muito estudante de bom. direito. Tá, ok. Uhum, beleza. Estudante de Grato. direito. Imagina. E por fim, aqui eu trago para vocês a tabela 2. Vejam que interessante, olha só, o que que a gente consegue interpretar em relação às modalidades esportivas e às preferências musicais dos atletas com base nela. O que que vocês conseguem enxergar? Vejam que existe duas colunas, né? Uma coluna de modalidades consideradas populares e outra coluna de modalidades consideradas elitizadas. O que que vocês interpretam? Tem mais gente nas populares do que nas elitizadas, né? Também esses esportes são caríssimos, né? Para você manter um campo de golfe, ter um cavalo, Parece que não tem é muita loucura isso. preferência musical também, né? Nas elitizadas e nas populares tem predileção assim maior, assim, eles escolhem mais, principalmente gospel, pagode, né? Isso, então olha só, a preferência por alguns estilos musicais em detrimento de outros, né? Então, isso, turma, é um marcador social super importante, super relevante quando a gente vai pensar, o campo social do xadrez. Depois, a gente fez também uma análise das modalidades esportivas e das preferências alimentares. Olha só, o mesmo. O que que vocês enxergam aqui? Comida Tem caseira ganhando regional, tal, alta ali, né? comida caseira, né? Sim, então a gente tem as comidas caseiras e regionais sendo aí as mais preferidas, né? Mas vejam que algumas comidas, como por exemplo a japonesa, a frutos do mar, elas aparecem mais nas modalidades elitizadas em detrimento das populares e assim por diante, tá? Então é isso que eu quero dizer sobre o pensamento probabilístico, né? De tendência, de chances, né? Então, quando a gente tem modalidades ou atletas oriundos de classes sociais mais desfavorecidas, a gente tem gostos e estilos de vidas diferentes e distintos do que em detrimento daqueles que vieram de classes sociais mais favorecidas. Turma, essas foram algumas das referências utilizadas na aula de hoje, e é dessa maneira que eu gostaria de, antes de me despedir, elogiá-los, tá? Porque eu acho que as aulas de sociologia só fazem sentido quando são igual a que tivemos hoje, sempre com um debate respeitoso, um debate embasado em dados, científico e sociológico. Então, eu me encontro à disposição para possíveis questões, caso haja. Se não, nos vemos na semana que vem. Até mais. Muito obrigada. Valeu, professora. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Boa tudo. Até noite, mais. professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite, professora. Boa noite. Grato pela abertura, professora, dos temas. Imagina, Boa Sandra, eu é que discussão, gostei. agradeço pela pertinência das suas colocações. Excelentes. Ah, e a gente nem chegou, professor Idaci Ribeiro. Olha onde a gente poderia ter ido. A gente poderia ter entrado na antropologia, onde a gente trabalha a questão cultural, né, raiz brasileira, né, inclusive citada no povo brasileiro, né, tanto no documentário quanto no livro, onde desde criança o curumim ele já recebia o seu arco e flecha e a Cunhantã, como a gente fala aqui na Amazônia, ela já recebia sua tanguinha. Ele era preparado para ser um guerreiro e ela era preparada para ser a dona de casa, né? A parte feminina da relação, né? Quer dizer, hoje acho que isso já caiu. Mas assim, ela era para cuidar do filho, né? Cuidar do filho, ajudar a manter a organização da casa. Então, isso são anos, muitos séculos de cultura, né, professor?
E uma coisa que tem que ser repensada também, um hábito, ele não muda da noite para quando a gente quer. Essa, Ele não muda, como o André falou há pouco. Possivelmente nós nem vamos ver isso acontecer. Obviamente que a gente não nos exime da responsabilidade de modificar, mas historicamente hábitos e costumes eles duram séculos e perduram por séculos e não é a vontade humana que modifica de uma hora para outra, professora. É a vontade do grupo, né? É algo bem mais profundo para para se Mas trabalhar. olha só, hoje estava o Fluminense jogando lá nos Estados Unidos, hein? A sessão social braba aí. Perderam, mas tudo bem, pô. Foram mais longe do que todos os brasileiros Do que o aqui, né? Vasco, pô, foram mais longe do que o meu Vasco, então vocês estão bem. Exatamente. Sandro, mas só para Professora, te dar um feedback, é excelente o seu apontamento, né? Por isso que um dos livros mais famosos de Pierre Bourdieu é o A Reprodução, né? Considerando que os hábitos dos agentes são duráveis, né? Eles demandam tempo, demandam processos, enfim, são coisas que a gente realmente não muda da noite para o dia, mas excelente, viu? sim, Beleza, sim. forte abraço, É por isso professor. que é interessante trazer para a sociologia a história, como acontece o inverso também, né, professora? Para a gente debater os conceitos. Saber que os conceitos não são fruto do nosso querer, né? E nem fruto de debate também. Eles são frutos de muito estudo, de muito desenvolvimento, de muita reflexão, né? De fenômenos que nasceram para desenvolver essas ciências, né? Fenômenos que eu me refiro são os próprios pensadores, né? Bourdieu, e dentre outros mais, Bloch, assim como a sociologia, os grandes historiadores também são franceses. Então, nesse momento, eu me senti bem dentro daqueles textos históricos, sabe? Legal, Sandro. Gra- Fique à vontade sempre para complementar, viu? Muito bom. Obrigado. Grande Ah, abraço a todos. a Foi um senhora prazer. não colocou nenhum trabalho para gente essa semana? Coloquei, Sim? André, já está lá, atividade 2. Ah, Veja se tá. você Então acho que eu consegue não peguei. Foi no visualizar aí. iniciozinho? Foi no iniciozinho que a senhora falou? Porque eu não. Eu vou dar uma olhada lá. No início da aula, eu falei que já coloquei a leitura, né, para a próxima semana, que é o texto do campo esportivo, e a atividade 2, que deve ser feita até a próxima terça-feira. Tá, é que eu não vi. Eu cheguei 10 minutinhos atrasado. Então tá bom. Obrigado, hein? Imagina, até mais. Tchau, tchau, André.